Há uma interna inquietude em nós. É por isso que, em geral, as pessoas sentem a presença de estados psicológicos de dor, de conflito, de sofrimento, de desordem, em razão dessa inquietude. Nos falta a presença do silêncio. É esse contato com o silêncio e a sabedoria que representa uma vida real, sem conflito, sem desordem, sem confusão, sem sofrimento. Nós podemos sim, na vida, ter a ciência do que ela representa. Isso requer silêncio e sabedoria. Isso requer visão do momento. A visão que temos do momento não é uma visão real. É a visão estabelecida em nós pelo pensamento. Assim, o pensamento distorce a realidade do instante. Toda e qualquer experiência aqui, ela não é como o pensamento diz que ela está sendo, que ela está acontecendo. Porque nesta experiência nós colocamos, a partir do pensamento, a presença de um experimentador. Isso distorce por completo esse instante, a realidade deste momento. Toda essa desfiguração de visão de nós mesmos, de visão do outro, de visão da vida, de visão do mundo, é fator de estresse, de ansiedade, de toda forma de desespero e sofrimento em nós. Repare que já nesse início de fala aqui, já estamos lhe mostrando por que o ser humano vive ansioso, deprimido, está em estados internos como o TDAH. Por que todos esses nomes para esses estados conflituosos de sofrimento psíquico presente em nós? Por que temos que nomear? Exatamente porque queremos identificar, explicar e buscar um caminho para solucionar esse quadro, essa desordem. Então, isso nos parece até bastante razoável. Mas aqui eu quero lhe chamar a atenção para uma visão diferente de tudo isso. Nós precisamos descobrir o que é ter um contato direto com aquilo que se passa conosco. E não é nomeando, não é tendo um esclarecimento intelectual sobre isso que irá resolver. E sim, entrando em contato, tomando plena ciência. Algo possível quando nós não escapamos, quando nós não fugimos, quando descobrimos o que é aprender sobre o autoconhecimento, o que é aprender sobre nós mesmos. Neste aprender, nos aproximamos para a descoberta. Quando você aprende um idioma, quando você aprende alguma técnica, você se torna um especialista naquilo. Então, se você não sabe química ou matemática ou música e vai estudar, você adquire no tempo, com o tempo, o conhecimento e a experiência, a habilidade técnica.
Essa forma de aproximação no aprender é a que nós conhecemos. Haverá uma outra forma de se aproximar do aprender, ou todo tipo de aprender requer conhecimento, experiência, memória e exercício daquilo. Será que há uma outra forma de aprender? Aquilo que compreendemos dentro do aprender, para nós, é acumular conhecimento e adquirir experiência. Quando abordamos aqui a questão do aprender sobre nós mesmos, estamos falando de ter um instante de aproximação com a autodescoberta daquilo que aqui está se revelando neste instante, para uma compreensão imediata, para uma percepção desse instante. Esta percepção ou compreensão, nesta qualidade nova de aprender, que estamos tratando aqui com você, ela não requer memória. Todo tipo de conhecimento, experiência, nós reservamos, guardamos, nós registramos como memória. Mas aqui esse novo aprender, que é o aprender sobre as nossas reações, sobre esses estados internos que ocorrem dentro de nós, como os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o modo de perceber o outro, a nós mesmos, isso requer uma qualidade de contato com esse aprender sem a necessidade do tempo. Nós não temos o tempo, não temos o conhecimento, não necessitamos da experiência, não necessitamos da memória. Então, o que é esse aprender sobre nós mesmos? É olhar, é escutar, é ficar ciente de todo o processo da mente. Processo da mente que nós dividimos em consciente e inconsciente. Esse processo da mente na mente, que é a mente que nós chamamos de consciência. A consciência na pessoa, a consciência do eu. Há uma forma de nos aproximarmos da vida a partir do silêncio, na sabedoria. Silêncio e sabedoria requer a presença desse novo aprender. Não é aprender física, química, matemática, música. Não é aprender pintura, escultura ou alguma outra técnica. Não se trata de aprender medicina, botânica. Aqui se trata de aprender como psicologicamente, internamente, dentro de nós mesmos, estamos processando o sentir, o pensar e o agir. Qual é a verdade sobre o elemento que se vê como o autor das ações, assim como o autor dos pensamentos ou dos sentimentos? Qual será a verdade sobre isso? Quem sou eu? Esse aprender sobre nós mesmos lhe aproxima da arte mais importante na vida, que é a arte da meditação.
o que é meditação? Qual é a verdade da meditação? A meditação, o que ela é? A meditação é a ciência que revela este momento como ele é, sem alguém que se separa para julgar esse instante, avaliar, fazer escolhas, decidir, interpretar, fazer leituras daquilo que aqui está presente, se revelando, que nós chamamos de vida. É esta ciência da vida, a presença da meditação. E a meditação requer a presença desse conhecer a nós mesmos. Neste conhecer a nós mesmos se revela o silêncio, a sabedoria. Então temos neste constatar da vida a realidade sobre Deus. É aqui que está a chave que abre esta porta. A porta da compreensão da verdade sobre Deus. É a mesma porta que revela a compreensão da realidade deste ser, que somos nós mesmos, em nossa natureza essencial. Portanto, como encontrar Deus? Tendo ciência da realidade deste ser. Quando essa porta se abre, não há mais esta desordem, esse sofrimento, esta inquietude interna, que não nos permite lidar com a vida como ela acontece. Toda a ideia que você tem sobre si mesmo, assim como o pensamento que você tem sobre o outro. A leitura que você faz dos acontecimentos, ou da vida nesse momento se revelando, é sempre a partir do pensamento. O pensamento é esse elemento presente que olha a partir do que ele reconhece. Esse reconhecimento é a presença dessa mente. Essa mente é a ideia de alguém. Alguém pensando, alguém agindo, alguém falando, alguém compreendendo. Isso é algo inteiramente falso. Não existe tal coisa como essa mente pessoal, como este pensamento, como o instrumento da leitura, da compreensão, da verdade sobre este instante. A verdade sobre este instante é a realidade dessa inteligência, é a presença de algo aqui e agora, além da mente. Esse é o nosso trabalho aqui juntos. Compreender a vida é ter a ciência deste ser, é ter a visão de Deus. Isto é silêncio, isto é sabedoria. A meditação é esse espaço que se abre e que torna tudo isso possível. Aquilo que é você não está aqui presente como um elemento separado da vida. A verdade deste presente não é o que o pensamento diz sobre esse momento. A verdade deste presente, deste instante presente, é aquilo que está além do tempo. É a verdade sobre Deus. É a verdade deste ser. Aqui estamos lhe convidando para uma visão a partir deste silêncio. Isso lhe dá a visão do sábio,
A presença do silêncio nesse espaço é a presença da sabedoria. A base para a sabedoria, para uma vida em liberdade, em felicidade, bem-aventurança, em amor. A base para tudo isso requer autoconhecimento. Se não temos o autoconhecimento, o que quer que você faça, em nome desta procura por Deus, se aplicando a todo tipo de caminhos para um dia ter um encontro com Deus, ou pela filosofia, ou psicologia, ou pela religião, ou por caminhos esotéricos, místicos, o que quer que façamos para termos um dia um encontro com a sabedoria, um encontro com Deus, será algo completamente inútil. Porque o movimento ainda será o movimento a partir desse centro que é o eu, o ego. Esse movimento da intenção, com base na motivação, em uma imagem de um ideal que o pensamento projeta, é algo inteiramente falso. É ainda o movimento do próprio pensamento, do próprio eu, do próprio ego, em direção àquilo que ele está projetando, que na realidade está dentro da mente. E a realidade divina não pode ser encontrada dentro da mente. Assim como a verdade da sabedoria. Sabedoria não é conhecimento, não é experiência, não é habilidade de lidar com assuntos técnicos. Os diversos assuntos de ordem profissional, por exemplo, são assuntos técnicos. O conhecimento e a experiência envolvem a presença do conhecido. Tudo aquilo que está dentro do conhecido está dentro daquilo que o pensamento reconhece. Então temos a presença do conhecimento e da experiência. Assim são todos os assuntos neste sonho chamado vida, onde estamos lidando constantemente com assuntos técnicos. Enquanto que, quando aqui tocamos com você na verdade da sabedoria, estamos apontando para algo além do conhecido, além da mente, além do pensamento. A visão em sabedoria é a visão daquele que está livre do eu, livre do ego. Então se revela aquilo que é indescritível, que está além da mente, que está além do pensamento. Esse é o real contato, esse é o real encontro com a vida, com Deus, com a presença desse constatar do momento, sem o passado, que é a presença da meditação. Quando a vida está presente, Deus está presente. Aquilo que temos como ideia sobre a vida é o pensamento fazendo uma leitura. Mas quando temos a realidade da vida, temos a verdade da sabedoria. Quando olhamos para o mundo, percebemos o ser humano em busca de algo. Ele não sabe o que de fato está buscando, o que de fato está procurando. Ele não sabe porque, na realidade, o que o pensamento nele está projetando em sua busca ou procura é ainda parte do que o pensamento conhece.
é ainda parte do que o pensamento reconhece. A realidade daquilo que o ser humano está buscando, sem saber o que é, no pensamento ele jamais saberá. Mas o que de fato, o que realmente o ser humano procura é a realidade, além do conhecido. Mas o pensamento não acessa isso. Tudo que no pensamento fazemos é projetar dentro do conhecido aquilo que a mente imagina ser a verdade, Deus, a sabedoria, o amor, a paz, a felicidade. E como todo esse movimento do pensamento é algo que sempre nos leva para o conhecido, o pensamento se projeta em imaginações, em conquistas materiais ou espirituais. E aqui não se trata de conquistas. Aqui se trata de um estado livre do padrão do pensamento. Tudo que o pensamento tem colocado aqui para cada um de nós como referência é algo que ele identifica, que ele conhece, que ele reconhece. E se ele reconhece, identifica, é ainda parte do conhecido? Será possível a vida se revelando, sendo ela a presença do desconhecido? Não é no conhecido que temos a realidade. O que temos no conhecido é aquilo que o pensamento identifica dentro deste sonho. Neste sonho, nós nos vemos como uma entidade presente, que se separa da própria vida. É só o que o pensamento pode estabelecer dentro de sua ótica, dentro do seu entendimento. Nós fomos educados no mundo, nessa estrutura de consciência humana, neste intelecto, para a visão do conhecido e para a busca dentro do conhecido. Então, jamais desperta esse natural estado de ser livre da mente, livre dessa ideia de alcançar, de obter, de ser feliz, de ter paz, de ser amado e todo tipo de coisa. É quando rompemos com isso, a partir desse olhar e observar o movimento do pensamento, tendo uma direta compreensão de que esse movimento do pensamento está dentro dessa limitação, que é a limitação do conhecido. Então, sim, temos a oportunidade de irmos além da mente, além do pensamento, além daquilo que o pensamento reconhece, para algo novo, fora do pensamento, fora da mente. Então se revela a realidade. Ela é algo que não está no conhecido, que não está no tempo, que não faz parte desta mente que nós conhecemos, deste intelecto treinado nesse contexto de visão de formas, cores, nomes, imagens, memórias, lembranças, pensamentos.
Quando nos aproximamos de nós mesmos e descobrimos o que é olhar para as nossas reações, percebemos que todo esse movimento no pensamento, que é de vir a ser, de alcançar, de obter algo, fica claro que todo esse movimento é um movimento no conhecido. É só o olhar, o perceber e o constatar que torna isso possível. Então há um aprender de outra ordem, há um constatar de outra forma. É quando nossas reações, que é todo esse movimento do eu, que é todo esse movimento do passado, se dissolve. Então a mente se aquieta, o cérebro silencia. Esse espaço de silêncio revela a visão da inteligência divina. Esse silêncio é a presença da sabedoria. É um olhar para este momento sem o conhecido. Sim, neste contato com alguém, ao reconhecimento do seu rosto, do seu nome, mas sem a imagem em nós que o pensamento constrói dele ou dela, sobre o passado, sobre o que vivemos com ele ou ela. Uma vida livre, notem a importância disso. Nós estamos constantemente com o velho, com o que foi, com o passado. Não há um encontro com a beleza, com a liberdade, com a felicidade de estar aqui e agora, nesse encontro com ele ou ela. Nesta primeira vez, estamos constantemente dando continuidade a todo esse velho movimento do conhecido dentro das nossas relações, porque não temos a visão do novo, a visão da verdade, a visão do desconhecido. Assim, quando o cérebro silencia, a mente se aquieta, neste espaço se revela algo além do passado, do presente e do futuro. Se revela algo além da mente, além do pensamento, além do tempo. Portanto, o seu encontro com a vida é o seu real encontro com Deus. E neste encontro com Deus se revela, neste instante, a liberdade do amor nesta relação com o outro. Aqui o outro não é mais a pessoa que você gosta ou não gosta. É a presença da verdade. Então há um novo olhar, há um novo perceber, há um novo constatar surgindo, momento a momento. Essa é a beleza do despertar da consciência. Aqui me refiro à real consciência, não a essa ideia de alguém que está presente tendo esta particular consciência, que é só o velho movimento do pensamento, que é o movimento do passado, que é o movimento do conhecido. Aqui o despertar desta real consciência é o florescer desse natural estado de ser, onde a compreensão está aqui e agora, neste momento surgindo. É o que estamos aqui com você, trabalhando nesses encontros. O despertar da consciência, a realização de Deus, ou qualquer nome que você queira, para esse estado, é algo possível para cada um de nós.
Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica com o convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A vida em sabedoria, nesse novo cérebro, é de um novo cérebro que precisamos. Um cérebro livre do condicionamento, desse condicionamento psicológico. Esse novo cérebro é aquele que responde ao momento sem esse fundo que vem do passado. Portanto, não faz escolhas.